8 horas, 6 minutos, 29 graus. A partir de agora, emoção, afeto, comportamento. Terça-feira, 25 de fevereiro de 2025. A partir de agora, os destaques e informações do programa. Lembrando que você pode participar. Telefones 2104-1616, 2104-1615, 3045-4022 ou 3045-5022. Torpedo 991629923 e o WhatsApp 991629943. Redes sociais, vai lá, nos segue através do Instagram, também do Facebook, do antigo Twitter, o X, lá no @Rádio Uirapuru. Fique à vontade também para participar conosco no programa de hoje à noite, que é o Emoção, Afeto, Comportamento. Já está no ar. Doutor Érico, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Tibola, boa noite, ouvintes. Trazemos um assunto bem interessante nesta noite, conforme a rádio já divulgou hoje ao longo do dia. O assunto é como vencer o medo de falar em público. Quem é que não tem medo de falar em público, hein, Tibola? Eu acho que a diferença é que uns têm um pouco, outros muito, e outras tantas pessoas é algo terrorífico, né? Estamos aqui com o Vitor Escortegan Arantes. O Vitor é diretor da escola Vox to You em Passo Fundo, que é uma escola especializada, que nós vamos conversar hoje ao longo de todo o programa, e tem vários métodos, vários cursos, estratégias para superar o medo de falar em público. Inicialmente, Vitor, seja bem-vindo à Rádio Uirapuru. Agradeço a tua disponibilidade de estar esta noite conosco, mesmo tendo formatura lá na tua escola de turma. Dê um jeito de dar uma fugida para cá. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês nessa noite, e sem dúvida, quando o assunto é perder o medo de falar em público, nós sempre damos um jeito de contribuir de alguma forma. Por que será que todo mundo tem medo de falar em público? É como eu disse, assim, uns têm um pavor, outros é só um medo. Claro. Da onde que vem isso? Na verdade, eu vou desmistificar isso. Se eu te disser que as pessoas não têm medo de falar em público, você acredita? Tá, talvez elas tenham medo de outra... Não, mas a gente tem medo da exposição. Exato. Na verdade, as pessoas elas não têm medo de falar em público. As pessoas têm medo de falhar em público. Essa é a diferença. Falar, nós nos comunicamos diariamente sobre diversos assuntos. Mas quando eu me exponho, eu corro o risco da falha. Então, o que as pessoas têm, na verdade, é um medo de falhar e não um medo de falar. Sim, mas é o medo de falhar, mas a gente também está se expondo ao julgamento do outro, à avaliação e mais até, não é nem o que o outro pensa, porque em geral a gente não sabe o que o outro pensa. Sim. É o que a gente imagina. Isso aí. É a ideia que a gente faz de nós mesmos. Isso aí, é exatamente isso, porque quando eu me exponho, eu tenho um desejo muito grande de agradar, geralmente, dentro de mim. E se eu me exponho, eu corro o risco de desagradar. Decepcionar. Então, inconscientemente, todos nós temos medo de desagradar, medo de desapontar, medo de falhar. E tudo isso dentro da minha cabeça é um turbilhão que, na hora que eu vou me comunicar, isso impede que eu tenha uma comunicação efetiva. Porque isso, Vitor, é algo de uma vida toda. Exato. Eu lembro, assim, vamos dizer, desde a escola, quando a gente, às vezes, tem que apresentar um trabalho, tem que fazer uma leitura na sala de aula, tem que fazer alguma apresentação, Dia dos Pais, Dia das Mães, coisas assim. Em geral, para todos nós, é algo tenso. Para a maioria das pessoas não é algo divertido subir ao palco. Claro, e na verdade deveria ser algo divertido, né? Porque a grande questão é que todos nós temos dentro da nossa cachola basicamente duas zonas. Uma zona de conforto e uma zona de estresse. Toda vez que eu saio da zona de conforto e vou para a zona de estresse, basicamente o meu desempenho é reduzido em até 30%. Então, esse estresse, esse nervosismo faz com que o meu cérebro enlouqueça de certa forma e ele queira ou lutar ou fugir. É a famosa luta ou fuga. E isso faz com que eu dê branco, com que eu me esqueça, com que eu passe medo, enfim, de me comunicar. Então isso é desde lá de trás, quando você talvez se apresentou e deram risada de você, você vai criando um trauma, você vai criando uma crença, e isso depois que você é adulto só é potencializado, mas sim, pode começar desde a tua infância, esse medo de falar em público. Eu já vi muitas pessoas assim me relatarem situações de sofrimento grande, por exemplo, na faculdade tem que apresentar o TCC. Exato.
Ou pessoas que já me disseram, não, Érico, eu não fui na aula ontem, não fui na aula tal dia porque tinha que fazer a leitura, tinha um trabalho em grupo. Então, para algumas pessoas é algo terrível, não é só algo angustiante que é para a maioria de nós. Para algumas pessoas, e isso também, a escola, o método que vocês têm, ajuda essas pessoas que têm um certo pavor? Claro, nós já tivemos alunos que desmaiavam ao subir um palco, já tivemos alunos que se trancavam no banheiro, então a gente atendeu de tudo um pouco, porque realmente eu conheci um caso, e para mim foi o mais chocante, de certa forma, até hoje. Ele é um rapaz que ele precisou apresentar um TCC na escola, na faculdade, e ao apresentar, ele falhou, deram risada dele, enfim, e a partir daquele momento ele se tornou gago. E até hoje ele é gago, de certa forma, porque ele, ao se comunicar, falhou e desenvolveu esse pavor de falar em público. Então hoje nós precisamos fazer, além do trabalho da oratória, um trabalho de mentalidade, um trabalho de tirar esse pavor dele e fazer ele entender que o palco não morde, mas o palco pode potencializar todo o conteúdo, toda a expertise que ele tem dentro dele. Então a comunicação é uma ferramenta poderosa que muitos deixam de utilizar por medo. Vamos ver, se nós formos pensar assim na nossa infância, quando somos muito jovens, o que vocês prestam é um serviço bem interessante de um treinamento, de uma formação nisso. Mas uma criança, um jovem na escola, o que pode ser feito preventivamente para que esse aluno possa ir desenvolvendo mais essa habilidade ou sofrendo muito? Tu saberia nos dizer assim? Na verdade, para mim, e tem sido um trabalho que nós estamos construindo esse ano em parceria com algumas escolas, para mim, oratória tinha que ser uma matéria de escola, como qualquer uma, ou noturno inverso, algo nesse sentido. Sim. Porque todos nós vamos usar a comunicação em algum momento da vida. Então, a maneira mais prática de você resolver isso é preparar esses alunos. Preparar como? Com ferramentas, com técnicas, num ambiente seguro. Porque a gente entende que nessa fase também é complicado se expor em sala de aula. Porque um dá risadinha do outro, um dá piadinha do outro. Então, criar um ambiente seguro para que eles possam desenvolver, para que eles possam estudar, para que eles possam trabalhar a comunicação, para que não deixe acumular isso, chegar na faculdade ou depois no emprego, não conseguir uma promoção, não conseguir dar uma entrevista, não conseguir se expor. Então, eu creio que a melhor forma é trabalhando de forma preventiva na escola, através de uma capacitação técnica. Assim como você aprende o inglês, assim como você aprende natação, ou qualquer outra forma, você desenvolver a oratória nas escolas. Tu falas que isso é um treinamento, é uma habilidade a ser construída, como pode ser aprender a jogar vôlei, futebol, natação, algo assim. Exato. Na verdade, as pessoas costumam dizer que você nasceu para fazer isso. Só que não é bem assim. Existem algumas pessoas com uma aptidão maior, só que nós temos que diferenciar uma grande questão, que é uma pessoa comunicativa de uma pessoa comunicadora. Opa, como é que é isso? Vamos lá. O que é ser comunicativo, o que é ser comunicador? Comunicativa é uma pessoa que ela tem aptidão em se relacionar com as pessoas. Uma pessoa comunicadora é alguém que sabe passar o seu conteúdo para outra. Você vai concordar comigo que tem pessoas que elas são grandes médicos, grandes doutores, mas quando elas têm que passar o conteúdo delas, elas não conseguem. Elas não são comunicadoras. Elas podem ser comunicativas, chegar num lugar, cumprimentar, falar, mas quando você tem que passar o teu conteúdo, você só passa se você é um bom comunicador. Então as pessoas diziam assim, mas o fulano, ele é comunicativo. Mas ser comunicativo não é ser comunicador. A gente vê muito isso com os professores, né? Exato. Às vezes o professor é uma sumidade, tem um conhecimento profundo na área, mas aí a gente dizia, acho que falta didática. Não é didática, é isso que tu dizes, assim, a pessoa... falta essas habilidades de comunicação. Exato. Que inclusive hoje muitos professores têm procurado esses treinamentos de oratória e comunicação para se desenvolver e se aperfeiçoar. Porque querendo ou não, chega um ponto que você consegue ir com o teu conhecimento. Mas tem um ponto em diante que só ferramentas e técnicas podem ser desenvolvidas. E na verdade, quando você disse sim, você pode desenvolver a habilidade da comunicação. Assim como você aprende a tocar um violão, assim como você aprende qualquer outro esporte. Porém, para você aprender algo, o que você precisa fazer? Praticar. A comunicação é uma prática.
Pois é, mas aí entra um obstáculo dessas pessoas, né? Eu achei curioso esse exemplo do aluno que se trancava no banheiro. Sim. Né? A pessoa tem que estar disposta a fazer esse enfrentamento. Exato. Porque enfrentar essa angústia, quer dizer, quando a gente se protege, se tranca no banheiro, né, Tibolo, que nem a minha esposa, que é difícil trazer ela aqui, a gente evita das coisas que nos angustiam, que nos assustam. Como é que tu vai conseguir sensibilizar a pessoa para que, olha, eu vou lá, aquilo pode ser interessante, quem sabe não seja sofrido, não vai ser uma tortura. Como é que é feito isso para que a pessoa possa enxergar com outros olhos esse desafio? Claro. É que, na verdade, o grande problema do ser humano é que ele espera ter a dor para resolver. Um exemplo, você precisa desenvolver a comunicação, senão você não vai receber aquela promoção no teu trabalho. Exato. Eu recebo muita gente assim, que tá com uma oportunidade incrível, mas precisa se comunicar. Então, a primeira questão é não esperar a oportunidade chegar para você se preparar. É tipo aprender inglês. Isso aí, precisa viajar mês que vem e acha que vai aprender inglês em um mês. Ou pior ainda, olha, a vaga de emprego, aquela tem que ter domínio de inglês. Mas eu nunca estudei inglês. Pois é. Ou então bota inglês e chega na hora do vamos ver, não fala nada, né? Também pode acontecer. Então a gente faz todo um trabalho, primeiro, de desinibição e dessensibilização. Então todo o treinamento na Vox começa com esse primeiro pilar. Tá, como é que é isso? Desinibição, você vai aprender técnicas de respiração, você vai aprender técnicas para controlar a ansiedade, você vai aprender técnicas de modulação de voz. Tudo isso vai te deixar menos nervoso e mais preparado, porque assim, o nervosismo ele vai existir sempre. A questão é não parecer estar nervoso. Essa é a grande questão. Porque o nervosismo é o que dá uma graça, de certa forma, no negócio. O frio na barriga. O frio na barriga, isso aí. O que não pode acontecer é deixar isso te dominar. Então nós vamos primeiro trabalhar desinibição e dessensibilização. Não tem como, e o objetivo não é esse, tu dar um curso aqui para os nossos ouvintes, mas dá algumas dicas, assim, o que a pessoa pode fazer, assim, para desinibir, por exemplo. O que dizem às vezes, né? Não, tu chega lá, pessoal, eu vim aqui conversar com vocês, olha, não reparem, eu estou muito nervoso. Esse é um pecado capital da comunicação, eu brinco muito com os alunos. Já começou errado. Já começou errado. Tipo assim, olha, se eu desmaiar, vocês não reparem. Eu vou ver se não desmaio, se não me dá um branco. Acho que eu vou conseguir dar o recado para vocês. Qualquer coisa, chame o SAMU. A grande questão é a seguinte, as pessoas só percebem aquilo que você demonstra para elas. Sim. Se você chegar falando que você está nervoso, às vezes a pessoa não percebeu que você está nervoso e você entrega o ouro pro bandido. Então jamais, você que está me ouvindo, por favor, jamais chegue numa apresentação e diga que você está nervoso. Você pode estar vermelho, transpirando, tremendo. Mal comparando é com a dona de casa, ou enfim, nós recebemos os amigos, não reparam, não pode limpar a casa, a bagunça e tal. Às vezes ninguém notou, né? Exato. Então a gente já faz o próprio, a gente nos autodenuncia. Então você precisa, primeiro, todo o trabalho de desinibição você vai fazer anterior à tua apresentação. É um preparativo. Uma preparação. Um exemplo. Agora, antes de vir para cá, eu estava preparando os formandos para a formatura. O que eu estava fazendo com ele? Técnicas de aquecimento vocal e respiração, aonde eles estão se preparando para então subir ao palco e fazer o que eles treinaram para fazer. A questão é que não adianta você assumir uma reunião, assumir uma palestra e aí querer se preparar. A preparação é antes. Como é que você faz respiração? Técnica master para você perder o nervosismo e a ansiedade é uma técnica de respiração. Você vai respirar com o teu diafragma, você vai encher ele, segura 3 segundos e solta. Você enche o diafragma, segura 3 segundos e solta. Isso vai fazer com que mais oxigênio vá para o teu cérebro e você consiga raciocinar de uma melhor forma. A segunda maneira de perder a inibição são os trava-línguas. Por quê? O primeiro pilar de uma comunicação de sucesso é clareza. Você precisa ter uma comunicação clara. E para você ter uma comunicação clara, você precisa de dicção. As pessoas têm que entender aquilo que você fala. Não adianta você falar tudo enrolado. Uma das coisas complicadas que eu percebo até em mim mesmo, ainda que eu já sou macaco velho, mas quando a gente está mais angustiado, a gente tem uma tendência natural a acelerar a fala. Sim.
né? E eu estava esse final de semana, até já nos preparativos da nossa conversa, assistindo algumas entrevistas do Barack Obama, o ex-presidente americano. Ele é uma lenda da comunicação. Ele fala, ele dá uma pausada, ele olha para um lado, fala mais com calma. Então isso tudo, quem vê de fora, mas que habilidade, agora é o que tu estás trazendo, por trás disso tudo tem muita técnica, muito treinamento. Muita preparação. Não é que a pessoa tem o dom, que é sortudo. Exato, não, é uma preparação, uma habilidade. Até porque se você buscar vídeos antigos dele, ele não tinha essa comunicação. Ele desenvolveu ela. A gente usa muitos vídeos dele, principalmente por rapport. O que é rapport? A técnica de você se conectar com as pessoas. Ele é um especialista em fazer isso. Sempre quando ele iniciava um discurso, ele buscava pontos onde ele podia se conectar com o seu público. Então, é uma aula assistir ele falar de fato. Eu estava assistindo também, quando procurava material para essa nossa conversa, aí tinha um depoimento do professor Mário Cortella, que é um grande professor. E aí o Cortella dizia assim, que em um determinado dia, no final da palestra, elogiaram ele: professor, o senhor tem um talento enorme, tipo assim, é como se fosse um dom natural. E ele disse, e aí ele contando: olha, vocês não sabem como é que foi, eu era pequenininho, eu ia na missa, um dia eu sentei na missa bem na frente, o padre me chamou para fazer a leitura, eu fui lá tremendo, quase desmaiando, foi um pavor. Aí no outro final de semana ele foi na missa, ele sentou lá no fundo para o padre não chamar, e o padre: não, esse menino, tu já leu semana passada, vem aqui. É interessante, ele disse que pegou no tranco. Foi a força, livre e espontânea pressão. Não, é interessante, mas o que eu acho que esse exemplo vale? Quer dizer, esse aprendizado, um treinamento. Exato. Você vê alguém que fala muito bem, tu acha, não, ele é sortudo, é como um jogador de futebol, ele é um craque. Não, mas peraí, isso aí não cai do céu. Exato, é uma habilidade que pode ser desenvolvida, e precisa, na verdade, né? Tá, tu nos falava então da respiração, falava do aquecimento da voz, o que mais assim? Dicção, trava-línguas. Tá, o que é o trava-línguas? Trava-línguas é aquilo que você fazia quando era criança. 3 pratos de trigo para 3 tigres tristes. E isso é um trava-língua, aonde você vai usar toda a tua mobilidade da tua boca para que você possa, na hora de falar, estar mais claro aquilo que você fala, para que você não acelere tanto a tua voz, para que você consiga falar mais pausado e de uma forma que as pessoas entendam. Então tem um trava-língua muito simples, que inclusive eu vou convidar você para fazer. Você vai seguir todas as vogais. Nós começamos com pratracrá. É pratracrá, pré-trecré, pri-tri-cri, pró-trocró, prutrucru. Se encoraja já? Pratracrá, pré-trecré, pri-tri-cri, pró-trocró, prutrucru. Muito bom, muito bom. Isso é uma técnica, um trava-língua da dicção que a gente faz sempre antes de uma reunião ou de assumir um palco. Isso vai te deixar mais seguro também de fazer o famoso trava-língua. Mas é interessante, vamos dizer, acho que não dá para dizer que isso sejam técnicas de mentalização, mas é uma forma também da pessoa se concentrar e quem sabe ter essa percepção: eu tenho o controle da minha respiração, eu posso ter o controle da minha dicção, de você ir tomando contato com tudo isso. Exato, porque assim, você vai se sentir seguro daquilo que está sob teu alcance. Então, se você subir lá entendendo que você se preparou, poxa, eu respirei, eu fiz trava-língua, passei vergonha fazendo, mas fiz. Eu tenho um conteúdo estruturado com início, meio e fim. As pessoas têm muita dificuldade com isso também. Abre 5 abas e não fecham nenhuma. Isso também é oratório e comunicação, a organização das tuas ideias. Você organizar uma fala, uma apresentação, uma estrutura. Então, se você domina aquilo que está sob teu alcance, quando você subir lá, o teu corpo vai simplesmente fazer aquilo que ele foi treinado já fora dos bastidores. Então, o palco é a obra pronta. Mas os bastidores precisa respiração, dicção, precisa aquecimento vocal. São muitas ferramentas que a gente utiliza. O aquecimento vocal, eu já vi assim, em alguns eventos, fonoaudióloga fazendo ou exercícios, não sei se aplicando laser, alguma coisa assim. O que é esse aquecimento vocal? Acho que os cantores fazem muito, Fazem né? também. Na verdade, o aquecimento vocal é para que a sua voz saia mais robusta.
Nós temos basicamente 4 tipos de vozes: a voz de ouro, a voz de prata, a voz de bronze e a voz de veludo. Então, quando você aquece a tua voz, você vai saber em qual momento utilizar cada uma delas. A voz de ouro é uma voz que passa convicção e confiança. Quando você está convicto de algo, você usa a voz de ouro. Um professor, ele usa a voz de prata, é uma voz professoral, porque se ele utilizar a voz dele muito entonada por um longo tempo, ele vai cansar. Chega no final do dia, ele não consegue mais falar. Então ele tem que falar num tom mais ameno e na mesma entonação. A voz de bronze é uma voz que ela é mais de súplica. Aquela voz de uma oração. É uma voz onde eu me coloco para fazer diante de algo. E a voz de veludo, eu costumo dizer que é a voz que a minha esposa faz quando ela quer o meu cartão de crédito emprestado. É uma voz que mais te encanta, que te conecta. É uma voz diferente que você não vai passar confiança, você vai passar conexão. Então a modulação de voz é você aquecer a tua voz para que consiga usar cada uma delas no seu devido espaço. Gostei dessa, hein, Bola. Tu não dá um cartão de crédito para a esposa, tu empresta. Se ela fizer por merecer... Por merecer, por favor. Se ela fizer por merecer e falar no tom certo... Não, tem que ter entonação. Tem que ter entonação. Não é de qualquer jeito para receber o cartão. Gostei dessa, acho que eu vou colocar em prática. É, que tu tá em dívida, tem que colocar mesmo. Tá, que mais dos então, estamos falando nós estamos dando risada, mas faz parte do negócio. Então, a questão da respiração, os trava-línguas, a preparação da voz, que mais? Você pode fazer um trabalho de... Agora já temos uma parte mental, você pode fazer a visualização. A visualização é um trabalho que você faz você com você mesmo. Alguns chamam de meditação, ou nesse sentido que os palestrantes geralmente fazem. 100% dos palestrantes fazem antes de subir ao palco, eles ficam nos bastidores e eles se concentram. Isso nós chamamos de visualização ou retirada estratégica. Tá, mas vamos ver assim, eles se concentram no assunto que eles vão falar, no público... Na verdade, visualização, você vai visualizar dando tudo certo. Isso é visualização. Você vai fechar os seus olhos antes de subir ao palco e você vai visualizar que tudo já deu certo, você teve sucesso, ou você já vai lembrar de momentos que já te fizeram bem nesse sentido. Então, quando você vai subir lá, você vai subir com confiança. Porque os 3 pilares de uma comunicação de sucesso é clareza, confiança e convencimento. Se você tiver esses 3 pilares de uma comunicação, você vai alcançar o sucesso, seja clareza, qual for a área. Confiança e convencimento. Tá, clareza, vamos dizer, é tu teres bem claro aquele assunto que tu estás abordando. Clareza tem 2 viés. Vamos ver. O viés da dicção, que foi o que eu disse aqui, tá. E o viés da vícios de linguagem e prolixidade. Esses são as 3 perninhas do quesito clareza. Vício de linguagem, para quem não sabe o que é o que nós costumamos ter. Tá. Né, se. Isso é um vício de linguagem. Então, para você ter uma comunicação clara, você precisa tirar isso da tua vida. Vitor, como que eu tiro o vício de linguagem da minha vida? Primeiro, pega o teu celular, ele tem uma ferramenta poderosa chamada câmera, você abre ela e se filma. Conta uma história pro teu celular. Não pode ser uma leitura, porque na leitura, obviamente, você vai ter o script. Você vai contar uma história pro celular. Segundo passo, você vai ver esse vídeo e anotar todos os né, porque às vezes as pessoas não percebem que ela tem vício de linguagem. É automático. A pessoa não se dá conta. E vício de linguagem pode ser adquirido por convivência. Se alguém do teu trabalho... É contagioso. É contagioso. Então, com muito cuidado. Toma uma vacina para isso. O vício de linguagem pode passar. Então, se você convive com alguém que tem, você vigia que agora você vai desaprender a falar para falar da maneira correta. Claro, você começa a se monitorar, ficar atento. É aquilo que eu aumentava que vocês usam muito na escola do Barack Obama. Ele dá uma pausa. Às vezes pode ser uma pausa 2, 3 segundos, é uma pausa estratégica. E tá tudo bem. As pessoas têm medo do silêncio, mas o silêncio é poderoso. Em vez de você colocar um né, e depois continua a tua fala.
faz um silêncio, uma pausa, vai até atrair mais a atenção da pessoa para você. Mais chique. Boa, mais chique, mais robusta. Então, para você se livrar dos vícios de linguagem, o primeiro passo é perceber que você tem ele. Temos sim. Primeiro, a mensagem aqui é da Sofia Ectoyer. Tá ouvindo, tá acompanhando o programa. Ela diz o seguinte, olha: papai, você é um dos melhores comunicadores que eu conheço. Tenho muito orgulho de ser sua filha e de você ter ganhado a comunicação. Te amo e tô com muitas saudades, com carinho, Sophie. Bom, a Sofia que tá te mandando esse abraço. Mas filha é suspeito, né, Tibola? Ela faz faculdade em São Paulo. A minha filha é danada. E ela botou aqui, ótimo tema. A minha filha tem 20 anos, ela faz faculdade de empreendedorismo em São Paulo. Ela, quando vem aqui pro Sul, ela diz assim: pai, tem programa de rádio na terça? Tem, então eu vou lá. Já se escala. Eu vou lá, aí eu vejo com ela, tá, mas o que tu pensou falar dessa vez? O que você pretende? E ela dá um show, né, Tibola? É verdade. Comunicativa é ela. E comunicadora também. Comunicadora, O que mais aí? Mas mais a primeira pergunta é o seguinte: é possível perder o sotaque com alguma técnica? Boa, sotaque. Na verdade, depende em qual ambiente você está. Se você estar inserido naquele ambiente do teu sotaque, obviamente vai ser bem mais difícil você perdê-lo. Agora, se você se muda e algo nesse sentido, é muito mais fácil você perder. Vitor, como que eu perco o meu sotaque? Fazendo as técnicas de aquecimento vocal, que é o pratracrá, coisas que usam a modulação da tua voz, vai fazer com que você perca o teu sotaque. Então use as técnicas de dicção, que vai fazer com que a tua comunicação fique muito mais clara. Porque o sotaque não é necessariamente um problema. Se você vai falar, sei lá, por exemplo, num CTG, e você vai falar com sotaque gaúcho, ou você vai numa comunidade italiana e você tem aquele sotaque italiano, eu acho que isso facilita até a forma de se comunicar. Talvez, pensando aí eu te pergunto, eu acho que ficaria inadequado se você usa isso como, vamos dizer, uma linguagem muito rebuscada, mas aí não é questão do sotaque, poderia ser uma coisa até de constrangedora, se tu vai num público mais simples e você traz uma linguagem muito sofisticada, uma linguagem técnica, aí é um desrespeito com as pessoas. Exato, nós abrimos aqui 2 assuntos, então. Isso. O primeiro é a questão do sotaque, que realmente pode ser também uma técnica de se conectar com o teu público, que é muito aquilo que você disse. Você vai no CTG, se você usar um assunto mais robusto, uma fala mais robusta, não vai se conectar com aquele público. Falar com chiado de carioca, vou te botar a correr, você diz, sai daqui. Minha mineirinha assim, né, também não dá, né? Minha mineirinha assim também não dá, né? A mineirinha é mais simpático, a mineirinha é simpático. Mas realmente, então pode ser uma técnica para você se conectar com o teu público. E também tem a questão, além do rapport, a questão de você usar a fala para se conectar com o teu público e para você usar isso em teu favor. Então, se você tem um sotaque, use isso primeiro para se conectar com o teu público. Os humoristas fazem muito isso e de uma forma muito boa, né? Exato. Comunicação não é sobre o que você fala, é sobre o que o outro entende. Então, como você disse, às vezes você está falando com alguém que se comunica mais, não é chulamente, mas uma maneira mais popular. Mais popular. Sim. Se você quiser falar de um sotaque mais técnico, uma fala mais técnica, obviamente ela não vai entender aquilo que você está falando. Então, comunicação é o que o outro entende. Então, se faça entender usando o mesmo vocabulário, usando a mesma entonação, usando a mesma forma de falar da pessoa que está te ouvindo. Um detalhe importante que eu aprendi, que antigamente se dizia do sotaque neutro, dialeto neutro, e se colocava muito o Jornal Nacional, na época com o Cid Moreira, com o próprio William Bonner, como um sotaque padrão, que você não ia para nenhum lado. Isso existe ainda? Na verdade, isso existe, porém, cada vez mais as pessoas estão tornando a comunicação mais pessoal. Então você vê o público que você está conversando e você adapta a tua comunicação àquele público. Porque conecta até um ponto, mas de um ponto em diante não conecta mais. Então se você for muito neutro na tua fala, as pessoas vão te ouvir, mas chega um momento que
vai desconectar. Então, vai usar coisas do cotidiano, vai usar uma fala mais simples para se conectar com o público. Mas no caso do Jornal Nacional, por ser, né, em território nacional, enfim, por abranger os 27 estados, acho que até por isso que é uma linguagem mais dentro de um padrão. Exato. Até para não, né, diferenciar. Claro, e eles estão falando ao público, mas não é um público direto. Então eles precisam, de certa forma, se comunicar de uma forma mais ampla. O Fernando Rocha traz uma pergunta aqui. Para quem tem timidez, o que pode ser a causa dessa timidez que impede a pessoa de se expressar? Na verdade, a timidez, nós vamos falar de bloqueios mentais. Ponto. É um tipo de bloqueio mental. É um tipo de bloqueio mental. E aí nós temos, em média, desde que a gente nasce até o dia de hoje, o ser humano, você vai poder talvez falar mais sobre isso, nós temos em média 300 bloqueios e crenças dentro da nossa cabeça. Só isso? Só isso, em média. Pai, não tem desconto à vista? Não tem. O desconto que eu vou te dar é agora 5 em relação à comunicação. Sim. É o bloqueio primeiro do agradador. O que é o bloqueio do agradador? O bloqueio onde você quer agradar a todos, então você fica tímido, não se expõe. O segundo é o bloqueio do simplório. O que é o bloqueio do simplório? Eu costumo chamar de síndrome do Homer Simpson. Por que síndrome do Homer Simpson? O Homer tem uma frase célebre que é: a culpa é minha e eu coloco ela em quem eu quiser. Todos nós temos essa síndrome de querer colocar a culpa no outro sempre. Terceiro bloqueio em relação à comunicação é o bloqueio do perfeccionismo. Eu quero ser perfeito na minha fala. Porém, na comunicação, a naturalidade é melhor do que a perfeição. Seja natural e não perfeito. As pessoas não se conectam com robôs, se conectam com pessoas. Então seja natural. Mais um bloqueio do simplório, aonde você sempre acredita que você não pode agregar na vida das pessoas. Mas todos nós temos algo a agregar. Às vezes a tua timidez é porque você se vê menos que as outras pessoas. Mas na verdade você sempre vai poder agregar na vida de alguém. E o último bloqueio, não menos importante, é o bloqueio aonde você se protege. Você está se protegendo das pessoas. Você, de certa forma, é um medo da rejeição. Porque desde lá das caverninhas, nós aprendemos a viver em grupos. Sim. Ser expulso do grupo significava morte. Então hoje nós queremos continuar em grupos, em tribos, a aceitação. Então a tua timidez pode vir de um bloqueio de aceitação. Você tem medo que as pessoas te rejeitem. Fala, Tibola. Outra pergunta aqui, o Roberto dizendo o seguinte: a questão de dicção, né? Eu tenho um problema para falar o R, né? Eu posso melhorar? Como é que funciona? Pode, trava-língua para você. É a melhor coisa. Você vai usar os trava-línguas continuamente, diariamente. Obviamente que eu dei o exemplo do Pratracrá, mas existem inúmeros trava-línguas para que você possa destravar a tua fala. Não existe outra forma de você mudar a tua comunicação. Tá, mas isso seria, por exemplo, um trabalho com fonoaudiólogo ou eventualmente um curso de oratória? Na verdade, é um conjunto de coisas, mas um curso de oratória e comunicação vai te ajudar a desenvolver isso, porque nós trabalhamos além da fala mental, também a fala na prática, que esse é o problema. O problema do R é um problema na prática, na execução da comunicação. Então, sim, nós poderíamos te ajudar em relação a isso. Mas, em tese, faça trava-línguas, faça leituras que te impulsionem a você usar a forma correta do R, ou enfim, da palavra que você come às vezes e não consegue se comunicar com excelência. Tem mais ouvinte aqui. Boa noite, Érico, Vitor e Tibola. Excelente programa de utilidade pública. Parabéns. Também a Vox to You, excelente escola de oratória. Sou aluna e estou fazendo a formação. Tibola, a minha pergunta é para você. Será que conseguirei acompanhar o meu marido no programa Emoção, Afeto, Comportamento? Acompanhar, mas ela é acompanhar em casa ou no estúdio? Não, acho que no estúdio, pelo jeito. Em casa ela já acompanha, porque ela está bem longe e protegida. E ela fica nos vendo da televisão, Tibola. Da televisão. E ela complementa as perguntas aqui. Em que desafio vocês me colocaram, hein? Desafios também ao professor Vitor, que me fez perder o medo de falhar. Um abraço a todos, é a Linda. Primeiro, perguntou a mim, eu acho que sim.
Acho que tem condições totalmente, ela já veio aqui, é muito mais uma questão Bloqueio. de estar convivendo aqui conosco que ela vai parar de ter esse medo de falhar. E agora eu deixo aí o Vitor que complemente, por favor. Não, e nós vamos assumir um compromisso agora em grupo aqui, linda. Nós, como Vox to You, estamos te preparando. Daqui uns dias você já vai estar formada e nada melhor do que celebrar essa formatura com um programa aqui. É mesmo? Olha aí. Opa! Tá lançado o desafio. Ah, que encrenca ela se meteu, entre bola. Que encrenca. Eu venho e fico nos bastidores ainda pra auxiliar. Pegando na mão, Claro, se desmaiar, tu vai estar junto, abanando, alcançando água. Tá lançado o desafio aí. Vamos ser justos com ela, né? Também não chega tanto. Ela já veio aqui, ela se comunica bem. Não, ela a Linda dá um precisa, show. quem sabe, potencializar. Não, mas nós estamos falando, não é falta de capacidade, nós estamos falando do cagaço. O problema é o cagaço. Muita gente, mas não é? Não, ela Claro, tem conteúdo, Muita ela gente vai. tem muito café no bule, Exato. mas a pessoa bate o cagaço e o cagaço nos paralisa. Conta aquela história que eu sempre conto para os convidados, enfim, que chegam aqui, que ficam um pouco meio tímidos, que você falou para uma convidada. Então, tempos atrás aqui no programa, bem interessante, uma médica, uma profissional bem legal aqui da cidade, mas sem intimidade com rádio, né? E aí ela preocupada, mas eu tô tenso, eu tô preocupada, né, com a entrevista. E eu disse assim para tranquilizar, não, doutora, fica tranquila, nesse horário tem pouca gente assistindo. E o Tibola, não, a audiência é bem boa. Pô, eu tentando tranquilizar a convidada do Tibola, não, a audiência é bem boa, tem bastante gente. Um baita incentivador, né? Sim, e aí a gente meio que chaveou a porta pra entrevistada não ir embora do estúdio, né? Mas ela acabou indo bem depois, no final das contas. O cagaço inicial, o problema do Não, cagaço. os primeiros 5 minutos, depois vai. Mas falando nisso, tempos atrás eu assisti uma entrevista do Roberto Carlos. Ele vai estar em Passo Fundo agora, né? Vai cantar. Em março agora, né? É daqui uns dias, março, é semana que vem. Semana que vem já. O Roberto Carlos foi logo depois que ele fez um show lá em Jerusalém. Acho que uns 5 anos atrás, um Ele especial. gravou um DVD lá, inclusive. Isso. Então, o que me chamou a atenção? Pô, o homem com 70 anos, ele diz que ele sempre fica nervoso antes de cantar. Aí, quando ele sobe no palco, depois que ele começa a cantar, aí ele relaxa. Interessante, o homem tem 70 anos, o homem deve cantar uns 50 e tantos anos. É aquilo que tu nos fala, uma certa tensão, uma certa apreensão. Ainda que ele seja um cantor... Ele está com 83 anos, tá? Muito treinado, mas deve fazer todo esse trabalho de respiração, de voz, etc e tal. Mas a pessoa fica apreensiva. Sim, é porque é um público diferente, todas as vezes é um público diferente. Tem coisa, no caso dele ali, demanda da banda, demanda da estrutura. E querendo ou não, ele como cantor, ele fica preocupado com o todo. O conjunto. O conjunto. E nós somos assim muitas vezes também. A gente fica preocupado com o todo, mas a preocupação com o todo não pode fazer com que eu me sinta inseguro de mim mesmo. Por isso que entra toda a preparação anterior para que você pense assim, bom, eu fiz minha parte. Agora eu vou confiar que os outros vão fazer a deles. A Maria Olex nos pergunta aqui, boa noite, é super difícil falar numa entrevista de trabalho, eu travo. O que daria para dizer para essa ouvinte que numa entrevista, é que aí é uma outra situação, um pouco diferente. Mas... Claro, uma situação de tensão, de certa forma, né? É. E aí tem 2 tipos de entrevista, né? A entrevista que te colocam numa sala com 30 pessoas e a entrevista individual. Eu sempre costumo brincar com o pessoal que nós temos que liderar sempre. Então, se tá numa entrevista e tem mais pessoas e eles começam a se apresentar, seja a primeira sempre. Por que seja a primeira? Tu tem que entender que as pessoas têm memória curta. Elas lembram sempre daquilo que começa e daquilo que termina. O meio elas não lembram nada. Nós todos somos assim. Nós somos programados a isso. Então lidera. Chegou numa entrevista, tem 10 pra falar, seja a primeira, já se livra daquela sensação. Porque senão você fica torturando ali a tua mente, não, eu vou, e vai suando, e vai tremendo, e a voz embarga. Então, chegou numa situação de nervosismo e fala. Primeiro, antes da entrevista, técnicas de respiração, por favor. Antes de entrar na sala, respiração, lembra dos 3 segundos, enche o diafragma, segura e solta. Você vai entrar mais tranquila. Faça
treinamentos da dicção para que você fale com mais confiança. E, obviamente, domine sobre a empresa que você vai fazer a entrevista. Porque caso te fizerem uma pergunta, você não vai ser pega de calça curta, você vai estar preparada. Esse é um assunto bom para um outro programa, né? Tibola, entrevista de emprego. Acho que chamar a Bia Fragomeni aqui para conversar com a gente. É uma boa dica. Tá, Vitor, a questão de... Muita gente diz, me dê um branco. E se me der um branco? Como é que é isso? Então, o branco faz parte daquela situação que eu expliquei das duas zonas, a zona de conforto e a zona de estresse. Quando eu entro em zona de estresse, o meu cérebro ele vai mandar um hormônio para que eu fique mais ágil. Automaticamente, isso vai causar um branco na minha cabeça, porque o meu corpo vai estar preocupado em fugir ou lutar daquela situação. Então o branco acontece por isso, porque você está numa zona de estresse. Como que eu previno o branco? Dessensibilização. Me expor aquilo até que meu cérebro entenda que aquilo não é um pavor. Aquilo pode ser bom para mim. Então utilize a dessensibilização para que você não tenha um branco. Deu branco, o branco é normal. Respira, passa a bola para outra pessoa. Se você tiver a oportunidade, dê um branco, passa a bola pro outro, enquanto o outro fala, você vai mentalizando, vai relembrando aquilo que você falou. Então o branco, ele é normal, mas não pode se tornar cotidiano da tua vida. Sim, e pensando disso que tu trazes, eu acho que o desafio é a gente não se apavorar com o branco. Tipo assim, eu não lembro bem qual é a sequência, mas não tem problema, eu vou pular, eu vou um pouco adiante, lá pelas tantas eu volto. E levar na brincadeira essa questão do branco, na forma de se comunicar, de expressar também, é uma fuga, algo que pode ser usado para disfarçar um pouquinho o branco? Pode, você diz fuga? No sentido de que, esqueci, mas, entre aspas, ri de si mesmo, né? Que você teve um branco e tal para passar para frente, enfim. Então, sim e não. Obviamente que no meio de uma apresentação você não vai demonstrar que você esqueceu. Dependendo da situação. Porque, no caso, se eu estiver passando um conteúdo e eu demonstrar insegurança, eu coloco em jogo tudo aquilo que eu estou falando. Porque a pessoa vai dizer, ele não é tão especialista quando ele parece. Obviamente que você não é obrigado a saber tudo, ponto final. Ninguém é obrigado a saber tudo. E eu vou dar um exemplo meu aqui na comunicação, que às vezes tem ouvintes que já costumam, né, mandar recado, enfim, e não colocam o bairro, né? E às vezes eu fico olhando, tá ouvinte de qual bairro, me dá um branco, eu não sei que bairro é. Mas aí é algo mais, né, da comunicação do dia a dia, assim, eu brinco, né? Deu um branco, não vi e tal, não sei, não lembro. Mas eu levo na brincadeira também, porque é algo mais informal, né? Não, aqui você está conectado com a audiência. Claro. Então você tem toda a liberdade para brincar. Eu vou compartilhar com vocês uma experiência muito interessante que eu tive. Acho que essa eu não contei nem pro Tibola, que já é companheiro Isso aqui. Que tu me conta bastante coisa, hein? Nem tudo, Tibola. É só o que tu pode saber. Tu é muito curioso. Coisa, então. Brincadeira. Acho que foi em 2011... fui me convidado para uma manhã de formação dos professores municipais ali no auditório do Notre Dame. Vamos ter início de ano. Um convite bem legal, me preparei, fui lá. Quando eu entrei na sala, eu nunca tinha visto aquele salão tão cheio. E tava o prefeito, e tava mais não sei o que, o salão transbordando de gente. Me deu um sufoco quando eu entrei. E eu sou macaco velho, hein? Me deu um sufoco, eu penso, e agora, o que eu faço? Esse monte de gente, autoridade. Eu dei meia volta, saí pro hall e fiquei conversando comigo ali. Cara, tu bateu um pavor, tu ficou ansioso, mas tu até pode ir embora. Mas que desrespeito com os caras que te convidaram, tu já fez muita palestra, tu domina o assunto. Eu fiquei ali alguns segundos conversando comigo mesmo, mas se eu for embora, eu é que não vou me perdoar, eu vou ficar pé da vida comigo. Eu fiquei ali fora alguns instantes conversando comigo mesmo, no sentido de relaxar. Eu tomei contato com esse susto, mas é que eu não fiz essa preparação, como tu diz, respira, mentaliza. Sabe, eu levei um sustão que eu nunca tinha levado na vida e felizmente não levei nenhum outro susto assim, mas aí em questão ali, uns 2 minutos, já me resgatei, vamos embora de novo. Mas me chamou a atenção, às vezes eu conto para algumas pessoas, quer dizer, a gente pode bater um pavor, mas a gente pode se resgatar do pavor. Exato, e querendo ou não, você fez uma visualização ali. Você se olhou para si mesmo, né? Não, peraí, tá tudo bem, eu sou capaz, eu consigo.
Então isso entra naquela preparação que a gente falou anteriormente. E aquilo que tu trazes também, eu acho, Vitor, da gente enfrentar do treinamento. Tem ouvinte aí de bola? Tu sinalizou? Tem ouvinte. Vamos lá. Tem ouvinte. A Érica dizendo o seguinte: eu sempre aprendi que na comunicação menos é mais. É correto? Menos é mais no quesito não fazer rodeio. Ou seja, vá direto ao ponto sempre. Então, menos é mais no quesito ser pontual. Se você vai falar sobre comunicação, não é sobre comunicação e vendas, é comunicação. Então, menos é mais. Se mantenha no teu assunto, se mantenha no básico. O básico bem feito ainda funciona. Porque a encheção de linguiça que a gente As pessoas diz popularmente é um saco. As pessoas percebem quando você tá enrolando, enchendo linguiça ou fazendo rodeio para não falar sobre o assunto. Vá direto ao ponto, menos é mais. É o que a gente vê, por exemplo, muito na política, né? Também. Mais algum ouvinte aí de bola? Por enquanto não. Um áudio aqui por enquanto. Tá vendo um áudio. Tu me falava da escola que tem... Que cursos que a escola oferece hoje, assim? Tu me dizia, olha, hoje era a formatura do Academy. Tá. Quantas modalidades de curso vocês oferecem aqui em Passo Fundo hoje, Vitor? Hoje nós temos basicamente 3 treinamentos para CPF, para pessoa, e nós temos alguns treinamentos para CNPJ, para empresas. Então, para pessoas, eu tenho 3 tipos de treinamento. O Academy hoje é o mais completo da América Latina. Para aquela pessoa que é extremamente inibida, para aquela pessoa que nunca teve um contato com a comunicação, então ela vai receber uma formação em oratória. Ela vai aprender desde o básico da comunicação até o mais avançado. Depois eu tenho o Master. O Master é para pessoas que já se comunicam, mas elas precisam lapidar e técnica para aquilo que elas já fazem. Fazer um aperfeiçoamento. Então você já é um profissional que se comunica, já é um profissional que sabe falar, mas você precisa de técnica. E o terceiro treinamento é um Vox Time, que são mentorias. Você tem uma necessidade específica, nós temos mentorias individuais com você. Tipo, eu tenho que dar uma palestra, Isso. um curso, eu tenho dúvidas, eu sou inseguro, eu quero Nós te ajudamos a estruturar o tema, a dar mentorias, live, digital. Hoje tem muitos profissionais que nos procuram porque eles são excelentes, mas quando ligam uma câmera, eles travam. Mas é muito difícil. Não, mas é. Então, esses profissionais nos procuram para resolver essa situação, porque hoje quem não tá no digital, infelizmente... Tá ficando fora do mercado. Tá ficando fora do mercado. E as pessoas têm escutado mais os gurus do Instagram do que os profissionais, que são excelentes da área, locais, de certa forma, né? Porque o guru se comunica. E o pessoal que tá aqui, muitas vezes, não se expõe, não se comunica e não toma espaço no mercado. Aí entra essa dificuldade, Vitor, da gente poder atualizar o nosso software. Né? Muitas vezes... Eu que tenho o cabelo branco, tu vê, o Tibola estava nos ajudando para fazer a live aqui, tem coisa desse mundo digital, tecnológico, então isso é um desafio grande. Claro. E tem muita gente que tem uma certa aversão a isso. Sim. Faz de não, eu não quero, eu não preciso, eu vou evitar tudo isso. Tem ouvinte de bola? Tem ouvinte aqui, mandou áudio através do 996... desculpa, olha aqui, fazendo... tô tão acostumado a dar o patrocínio do Claudião que eu tava com o celular do Claudião na cabeça. Eu acho que tu tá com fome. Eu acho que tu quer um cachorrão pra nós aí daqui a pouco. Pois é, uma boa ideia, hein? Eu não te vi com teu lanchinho em cima da mesa. Se você quiser agora pedir na tua casa aí a tela entrega, 996881313, Claudião, que é nosso parceiro aqui na noite, todas as noites dentro do De Tudo Um Pouco. Bom, o ouvinte mandou uma mensagem através do 991629943. Vamos ouvir. Bom, boa noite. Eu teria uma dúvida não, ou uma colocação assim para auxiliar, principalmente a questão dos alunos, né? Aquela inibição muitas vezes de tirar a dúvida em sala de aula ou em alguma palestra, alguma coisa nesse sentido. Como alguma técnica ou algum conselho assim, digamos assim, estou numa palestra e quero fazer um questionamento, e muitas vezes você fica intimidado, né, pelo número de pessoas que estão participando, ou alguma coisa nesse sentido, e você acaba não fazendo esse questionamento. Haveria assim uma sugestão, uma dica aí para nós? Obrigado pelo programa aí, parabéns. Muito bom. O ouvinte não disse o nome?
Não, mas eu consigo aqui. Não, mas não precisa. Quem não passou por isso, Tibola? Ficar com... Acho que todos, né? E quanto maior o evento, mais difícil perguntar. Exato. E daí, Vitor? Tu sabe que agora... Descasca esse abacaxi. Eu lembrei de uma frase, e essa frase, grave ela na tua cabeça, principalmente você que nos fez essa pergunta. Não existem perguntas tolas porque tolos não fazem perguntas. Boa, essa tu salva a turma aí. Dá um álibi pra turma. Não existem perguntas burras porque burros não fazem perguntas. Então entenda que nenhuma pergunta é tola para que você não a faça. Então, sentiu uma necessidade, por favor, levanta a mão, se expõe, porque na verdade não existe uma técnica para que você se prepare para isso. Você vai ter que ter coragem de entender que aquilo que você vai perguntar pode ser dúvida de 10, 15 pessoas, mas elas não têm a coragem que você tem ou que você vai ter na hora de perguntar. Então a forma que eu posso contribuir com você é com essa frase de não existem perguntas tolas. Eu acho que a minha impressão, a minha vivência, que eu acho que a facilidade da gente perguntar, da gente se expressar, também a gente vai conseguindo com experiência, com confiança, acho que com autoestima, porque quando a gente é muito jovem, né, a maioria dos adolescentes se acham quase que deformados. Claro. Eu sou feio, eu sou baixinho, eu sou gordo, eu sou narigudo, uns não têm bunda, outros têm peito demais. Não, é um horror. O que a gente vê os jovens falando, às vezes eu pergunto, principalmente vocês dando risada, mas eu pergunto para as meninas 14, 15 anos se acham quase que um ET. Aí eu pergunto, tá, mas e as tuas amigas? Alguma delas se gosta, se acha bonita? Pois é, ninguém. Então isso tem muito a ver com o momento da vida, com as inseguranças, com os desafios do futuro. Tu te sente pequenininho frente aos desafios. E aí, toda essa insegurança, muitas vezes a baixa autoestima, a gente acha que a gente não é nada, ou quase nada. Então, por isso que eu acho que para o jovem, à medida que, vamos dizer, tu já é um profissional, com uma caminhada legal, eu perguntava pro Tibola antes aqui, Tibola, como é que é para ti? Foi difícil falar? Não, eu sempre falei, na escola já. Então, algumas pessoas têm facilidade, mas outras pessoas pegam no tranco. Exato. É exatamente isso que você coloca, e na verdade é treino, técnica, e entender que todos nós podemos acrescentar algo às pessoas, né? O Fernando Rocha traz uma outra questão interessante, eu não tinha me dado conta. Bloqueio para falar em outras línguas. Porque não é, às vezes não é falta de conhecimento. Porque às vezes tu pode ter um conhecimento, mas fica essa mesma inibição. Claro. Entraria aí? Sim, o que tu não, pensa disso? Porque na verdade vai entrar um pouco nessa parte de bloqueio na questão de mentalidade. Esse medo de se expor e fracassar. Porque obviamente você vai ter medo de falar e falar errado. Então é um bloqueio mental, na verdade, não seria algo específico da comunicação e da oratória. Mas sem dúvida entra no bloqueio de fala e no bloqueio de medo de falhar. Tem mais uma colocação aqui, lá, o professor Ironi Andrade está nos ouvindo. Ilustre professor, pô, que audiência qualificada, hein? Só, hein? E ele contribui conosco assim: o filósofo francês Montaigne já dissera, vale mais uma cabeça bem feita do que uma cabeça cheia. Um abraço aí, o professor Ironi Andrade. Vale mais uma cabeça bem feita do que uma cabeça cheia. Interessante. Muito bom. Tá, tu nos dizia a questão do... fiquei curioso, o que aborda o Academy, que é o 8 meses de curso? No último bloco hoje, estamos falando sobre como vencer o medo de falar em público. Quem não tem medo de falar em público, né? Está aqui conosco o Vitor Scortegan Arantes, que é diretor da Vox to You Passo Fundo. Estamos tendo uma conversa muito, muito interessante. De novo, Fernando Rocha, que participa muito atuante e perguntas bem pertinentes, ele traz assim, o ambiente pode criar reforços sobre os bloqueios?
O que tu sugeres para a questão da autocrítica? Então ele fala se o ambiente reforça os bloqueios e como lidar com a autocrítica, Vitor? Na verdade, o bloqueio, ele é exclusivamente um pilar para os seus bloqueios, né? Porque nós somos fruto do ambiente em que vivemos. Então, sim, o ambiente pode criar esses bloqueios mentais em você. E a autocrítica entra muito naquela questão do perfeccionismo que eu falei anteriormente. Você nunca vai estar preparado o suficiente. Então, comece de onde você está. Melhor feito do que perfeito. Melhor feito... Eu compro uma briga quando eu falo essa frase, mas é melhor feito do que perfeito. Por que briga? Porque as pessoas dizem que nós temos que buscar uma perfeição, que se eu falar que é melhor feito, elas vão se acomodar. Não, mas é que a perfeição vem com treino. A perfeição... Exato. E a perfeição é bem subjetivo, né? A perfeição, de certa forma, não existe, porque o que é perfeito para um não é perfeito para outro. É o perfeito para nós mesmos. Então, o que eu sugiro para você de uma autocrítica é você buscar ser a tua melhor versão para você mesmo. Não seja melhor que os outros, seja melhor do que você mesmo. Então, se tá se comunicando hoje, amanhã esteja melhor, depois melhor e depois melhor. É assim que você vai vencer essa autocrítica. No site de vocês, fiquei curioso, vocês falam assim, técnicas de oratória para melhorar o networking. Como é que é isso? Networking hoje é a palavra do momento, né? Sim, todo mundo quer conexão, fazer contatos. networking. Exato. E networking, de certa forma, também é negócios. Porque o que acontece? Você chega num ambiente e você não tem técnicas de comunicação, você fica recluso, não se comunica. Então, com a comunicação, a oratória, você vai dominar o ambiente, você vai dominar as falas, você não vai ter problema de chegar para uma pessoa, se apresentar, fazer negócios com ela. Então, é por isso que é diretamente ligado ao networking. Porque quando eu domino a comunicação, eu não tenho vergonha de chegar com você e propor um negócio e querer saber aquilo que você faz, de estar aqui hoje compartilhando conhecimento. Então, vai te ajudar a oratória e a comunicação no networking nesse sentido, de você se conectar com as pessoas. O professor Enoni, eu não tinha visto aqui a mensagem complementar dele, eu vou ler agora aqui, que ele falou antes sobre o filósofo Montaigne, é sobre o preparar-se bem para enfrentar situações complicadas. Não adianta saber tudo o que deve falar numa palestra, por exemplo, se não preparar bem sua cabeça para manter a calma e poder dizer tudo o que preparou para ser dito. Exato. Complementou aqui o professor Enoni. Muito bom. Na verdade, as pessoas precisam aprender a ser sucintas de certa forma. Você passar um conteúdo com início, meio e fim. Às vezes nós temos muito conhecimento na cabeça e temos dificuldade de organizá-los. Então a oratória também vai te ajudar a organizar as ideias e passar isso de uma maneira compilada. Eu estava lembrando, há muitos anos atrás, a gente estava assistindo, a minha mulher estava junto, uma palestra aqui em Passo Fundo, de um professor muito eminente da nossa área, o Dr. Davi Zimmermann. E lá pelas tantas, um colega levanta e dá um depoimento totalmente diferente do que estava se falando, querendo dizer, não, comigo é diferente, eu faço assim, faço assado. A gente, num primeiro momento, nos pareceu que aquilo era uma grosseria, um desaforo, mas o professor, muito habilidoso, olha, interessante tu ver, a tua casuística é muito particular, é só contigo que acontece, o resto do mundo é diferente, sabe? Então, é aquele tipo de coisa, assim, que às vezes alguém vem, eu lembrei disso em função do que o professor Ironi disse, às vezes vem alguém querer azedar, querer complicar, claro, se exibir. Se tu não morde a isca, tu pode dar um tapa de luva com delicadeza, quer dizer, a pessoa olha, interessante, o que tu nos relata só acontece aqui contigo, porque eu dou aula em outros lugares do mundo, eu viajo, eu tenho contato, é só aqui. Exato. Aí a pessoa que quer se exibir acaba ficando humilhada. Sim, e porque como comunicador você tem que estar preparado para todas essas situações, né? Então faz parte do improviso e estar preparado para rebater possíveis objeções. Porque assim, ó, vamos ver, eu estava pensando, aquele aluno que se trancava no banheiro, eu acho que para essa pessoa ele vai ficar menos assustado para falar, não que ele vai adorar falar, né? Na verdade, o primeiro momento ele vai ficar menos assustado, mas depois ele vai entender o quão é bom aquilo.
E o quão pode ser prazeroso aquilo. Por isso que é um processo. No caso do Academy, são 8 meses se expondo. Não é uma semana, um mês, 2 meses, são 8 meses. Então ele vai entender que no início vai ser difícil. No início ele não vai subir no palco, vai falar da cadeira, um exemplo. Mas no final ele já vai estar em contato, ele vai entender que aquilo é bom pra ele e pode ser um grande potencial na sua carreira. Fala, Tibola. Eu estava aguardando aqui essa pergunta. A questão postural é tão importante quanto a fala, quanto a forma de se comunicar verbal? Na verdade, nós poderíamos fazer um programa aqui só sobre linguagem corporal. Opa, Porque- já estamos anotando aqui a sugestão. Vamos ver. Na verdade, a linguagem corporal, ela age diretamente com o teu poder de comunicação. Se você tem uma linguagem corporal aberta, uma linguagem corporal que ela é congruente com aquilo que você está falando, você vai passar o teu conteúdo de uma melhor forma. É a mesma coisa o estar aqui falando sobre comunicação totalmente amarrado, totalmente incongruente com a minha fala. Tem aquele pastor do Rio de Janeiro, com cabelo branco, que é muito engraçado. Cláudio Duarte. Isso. É um ator. Aquele cara. Ele é bom. Sabe Ele conta quem histórias, identifica? né? Sim. Não, mas ele conta uma história legal, o discurso dele é bom e ele tem toda uma encenação, Claro. né? Ele muda a voz, o tom de voz e tal. Eu lembro, conhecemos um palestrante, um psicólogo lá de Brasília, Valdez Ludwig, que o Valdez contava que ele fez curso de teatro. Ele fez, e aí também no palco é uma encenação, aquilo que tu Claro. traz. Quer dizer, eu acho que isso agrega, o gestual agrega muito a tua fala. Sem dúvida. Isso dá vida. Porém, aí nós caímos também num perigo, né? Qual? O perigo de um vício de linguagem não verbal. Porque tem pessoas que elas têm cacuetes na sua comunicação e aí podem prejudicá-la. Então a linguagem corporal ela pode te abrir portas ou fechar as portas. Então você precisa estar muito atento em como usar os gestos e as expressões, principalmente nós que nos comunicamos muito com as mãos. Se amarrar a gente não fala. Bah, eu sou um de noite Se amarrar, aqui não sozinho. fala. Se amarrar, não fala nada. Então, você pode sim usar as suas mãos, porém, gestos demais representam ansiedade. Gestos de menos representam insegurança. Eu preciso usar os gestos na mesma velocidade e tom da minha voz. Se eu estou falando mais calmo, meus gestos são mais calmos. Se eu estou falando mais confiante, mais rápido, os meus gestos também são mais rápidos. Mas eu rio de mim mesmo muitas vezes que eu tô aqui comunicando, mandando um abraço, tá? Eu fico, só falta eu fazer assim, ó, ei, tudo bem, como é que tá? Que eu gesticulo bastante também muitas Às vezes vezes na eu fico te comunicação. escutando lá da cama, eu fico te escutando, não, fico te monitorando, Tibola, vendo o tá que no tu meu tá bico, fazendo mesmo aí. Então, por favor, utilize o poder da linguagem corporal. Isso, tem também vocês no site a importância da oratória para vendas. Tu explicou a questão do network. Mas aí seria estratégias de venda, de que forma isso pode ser melhorado? Na Vitor? verdade, a comunicação para vendas é quase que um pré-requisito à comunicação. Comunicação, você se comunica para vender. Tem que te conectar Tem com a que se pessoa de conectar. alguma forma. Então, exatamente, nós vamos ensinar na área de vendas rapport, que é como se conectar com os seus clientes. Nós vamos trabalhar gatilhos mentais. Nós vamos trabalhar storytelling. Nós vamos trabalhar argumentação convincente. Nós vamos trabalhar convicção nas palavras. Então, nós vamos usar todos os artifícios da oratória em vendas. Então, tu vê que gatilhos mentais faz parte da oratória. Argumentação convincente, hoje a gente atende muitos advogados que precisam de sustentação oral no júri ou, enfim, na frente do juiz. Uma audiência. Então ele precisa se comunicar bem. Em outras palavras, sustentação oral, o que seria? Sustentação oral... Quantidade ou argumentos mesmo? Argumentos. Lembre-se do menos é mais, cabe aqui. É você argumentar de forma coerente com aquela situação. Então, quando você é convicto, quando você argumenta com argumentos fortes, que aí nós vamos aprender técnicas de como argumentar na Vox, você vai ter sucesso na tua fala. A argumentação oral é o espaço que o advogado tem para defender, Isso. para falar Sua da tese, situação enfim. do seu cliente, da questão da audiência, que em alguas circunstâncias do direito tem. Não sei Mas alguns, exatamente já qual. vendo alguns júris, alguns também extrapolam um pouquinho, acabam, entre aspas, abrindo muitas gavetas, como se diz no Exato. popular, né? Muitos assuntos paralelos e aí se perdem, né? E às vezes é uma estratégia deles, né? Também?
É uma estratégia para confundir a cabeça, mas aí nós vamos entrar num outro assunto. Não vamos ser prolixos aqui. Tá, e se o vivente começa a gaguejar no meio do caminho? Antes tu já falamos de dar um branco. E o gaguejar, é a mesma questão do branco? Como é que é? A mesma questão, porém, pare, respire e então continue. Não... Já tivemos alunos que, ao subir ao palco para dar uma palestra, porque a gente faz simulações lá, o microfone parecia um chocalho na mão da pessoa. E pode acontecer, é super natural, uma resposta verbal ao nosso nervosismo interior. Então, tá acontecendo isso? Pum, respira, se acalma. Tá gaguejando? Respira, se acalma e então continue. Não queira continuar dessa forma que vai dar ruim. É melhor você parar, respirou. Aí você pode continuar. Mas aí, se a pessoa está muito nervosa, o microfone tem que estar num pandeiro, que aí tu fica ali... ou usar o de orelha. De orelha aqui. Não, claro, mas aí não treme. Mas eu acho que mas eu tenho a impressão que na mão tu te distrai. Aquele de orelha, eu acho que deve... Porque tu acaba te distraindo de alguma forma o microfone. Em questão de palestra, mão no bolso, né? É uma boa, não é? O que dá para falar sobre isso? Por favor, mão no bolso, mão cruzada, não é indicado para palestras ou, enfim, se você estiver diante de um grande público. Não trance os pés, fique com os pés na altura dos ombros, não cruze as mãos, sempre tenha uma linguagem corporal aberta. O mais aberto possível, melhor. No sentido, assim, de receptivo. Isso, aberto. Com a ideia de que tu tá te conectando com as pessoas. Isso aí. Nós aprendemos também na parte mais comercial. Quem é vendedor, procure sempre mostrar as suas mãos. Isso vai trazer mais confiança. Muitas vezes nós tendemos a esconder nossas mãos. Então mostre as suas mãos para que inconscientemente a outra pessoa entenda que você não tem nada a esconder dela. Parece bobagem, mas são detalhes que neurologicamente vão trazer um efeito muito grande. Agora, a pessoa que é muito tímida e que não tem esse preparo, esse treinamento, é uma desgraça, porque aí a pessoa não olha para... Tipo no colégio, claro. Olha para baixo, não olha para a plateia, não fala para ninguém, quer dizer, o desejo da pessoa é não estar ali, é de fugir dali, sair correndo. Exatamente, você pode perceber que muitos ficam atrás do palco, mas no fundo do palco, e tudo isso simboliza que você quer fugir dali, é medo. O que mais, Tibola? Deixa eu ver se tem mais. Tem um áudio que eu vou ter que escutar. Tem que escutar para fazer uma triagem, ver se o áudio está adequado. Porque às vezes também pode ser questão da falta de água, que infelizmente ainda perdura em vários pontos da cidade. Ainda não normalizou isso? Não, ainda não. É mesmo? Pelo menos aí 15% da cidade ainda segue sem água. Bastante coisa. Depois eu vou trazer mais informações, inclusive a respeito e tal, fazendo um apanhado geral da situação do momento na falta de água em alguns pontos da cidade. 9h22, 28 graus. O que mais que a gente pode falar desse assunto, Vitor? É um assunto tão abrangente, tu nos dizia que só a linguagem corporal já dava um outro programa, né? Sim, porque a linguagem corporal ela faz parte da oratória e da comunicação 100%. E principalmente pela questão que eu disse, que se amarrar muitas vezes as nossas mãos a gente não fala. Então eu preciso usar isso ao meu favor. Ou então quando as pessoas sobem ao palco, elas lembram que elas têm mão. Até então elas esquecem que elas têm mão e daí não sabem o que fazer com elas. Então saiba utilizar as tuas mãos para confirmar aquilo que você está falando verbalmente. Nesse nosso mundo digital, nesse nosso mundo da imagem... O ouvinte aqui, Érico, ele mandou uma mensagem pouco mais extensa, mas ele, em resumo, ele quer dizer o seguinte, ele está perguntando aqui, na questão de venda, muitas vezes, e ele está aqui se colocando como cliente, os vendedores, na ânsia de querer passar toda a informação, falam demais e não sabem ouvir. Sem dúvida. Na Vox, um dos conteúdos que vocês vão aprender é escutatória, a arte de ouvir. Como é que é isso? Você desenvolve técnicas para ouvir. Vou dar um exemplo. Hoje as pessoas escutam para responder e não para entender.
Sim, alguém está falando e tu Você já tá pensando na resposta. O argumento ali, o que eu vou dizer? Se alguém está te Exato. criticando, pior ainda, tua Isso vontade de levar outra nocaute. Exato. Então a escutatória é você ouvir para entender primeiro e depois você responde aquilo que a pessoa está perguntando. E sobre vendas, então, nós já saímos da era da venda de solução, onde as pessoas vendiam solução. Hoje é a era da venda de resultado. Você tem que oferecer um resultado para a pessoa. Mas para oferecer o resultado, você precisa primeiro entender a necessidade daquela pessoa. Como é que você entende a necessidade? Perguntando e ouvindo. Então, por favor, vendedor, não seja aquele vendedor chato. Use a comunicação a teu favor. Pergunte e ouça. E após isso, dê a melhor resposta para a pessoa. E como essa questão de venda, porque todos nós vendemos. Todos vendemos. Qualquer prestador de serviço está vendendo. A gente não vende um produto, mas a gente pode estar vendendo um serviço, a nossa postura, como a gente se apresenta, o que a gente faz, o que a gente deixa de fazer. Então é algo muito necessário. O que eu estava falando antes, quando o Tibola trouxe a questão do ouvinte, nesse nosso mundo digital, de telas, de aparência, então se apresentar bem é cada vez mais importante, né? Cada vez mais. Porque aquela frase do filósofo italiano Umberto Eco, que é genial, e ele disse assim em algum momento que a internet deu voz a uma legião de imbecis. Quer dizer, porque antigamente quem falava, quem se expressava, o cara era um escritor, era uma autoridade, era um doutor, assim, no sentido de doutorado, pessoas ilustres. Hoje qualquer um diz o que bem entende na internet. Então, assim, ó, independente de ter conteúdo ou não, o apresentar-se, né? E aí o apresentar-se passa por o que tu nos dizia, a postura, claro, o gestual, a dicção, é um conjunto. É um conjunto. Você sabia quantos segundos, em média, nós levamos para causar uma boa primeira impressão? Mínimos. 3 segundos, em média, para causarmos uma boa primeira impressão. Ou seja, em 3 segundos já há aceitação ou rejeição. Exato. Isso está baseado em 3 pilares: minha presença, minha atitude e como eu faço as pessoas se sentirem. Esse que é o nosso cérebro lê. Se eu fizer as pessoas se sentirem bem, eu vou ser lembrado como uma pessoa boa. Se eu causar um sentimento ruim nas pessoas, eu vou ser rejeitado pelas pessoas. Então, uma boa apresentação precisa ter presença, atitude e fazer as pessoas se sentirem bem. Isso é comunicação. Uma outra pergunta aqui... Só um pouquinho de bola. Tá, mas como é que tu faz esse milagre dos 3 segundos? Na verdade, você vai focar na presença e na atitude. Isso é como você chega. E não é chegar com o peito de pomba e chegando, mas é você ter uma postura coerente. Lembra da linguagem corporal? Sim. Linguagem corporal fechada, retraída e insegurança. A outra pessoa vai perceber instintivamente. Você chega com a tua linguagem corporal aberta. Olha os animais. Os animais na selva, quando eles querem marcar território ou acasalar, o que eles fazem? Ocupam espaço. O leão se ouriça, o pavão bota todas aquelas penas para jogo. Então nós somos, de certa forma, animais. E quando nós queremos causar uma boa impressão, ter uma boa apresentação, eu preciso ter a mesma postura que eles. Agora sim, Tibola, vamos lá. Pergunta aqui da Rafaela, tá ligada conosco, lá no bairro Veracruz. Hoje em dia, cada vez menos as pessoas na comunicação visual usam o olhar nos olhos. Tem como melhorar essa questão? Contato visual. Existem algumas técnicas, obviamente eu não vou ter tempo de falar sobre essas técnicas ou fazê-las, porque precisa ser 100% prático, mas contato visual é essencial na conexão com as pessoas e com o público. Contato visual, principalmente para você que vai palestrar ou fazer uma reunião, antigamente se ensinava de você procurar um ponto fixo na parede. Por favor, não faça isso, tá? Isso já foi constatado que não funciona. Senão tá dando palestra pro além. Isso aí. Olhe nos olhos das pessoas. Isso conecta. Vitor, uma dica prática e rápida. Amanhã você vai prestar atenção na cor dos olhos de todas as pessoas que você conversar. Esse é o tema de casa para quem quer melhorar o contato visual. Você vai cuidar da cor dos olhos de todas as pessoas e no final você vai dizer: a cor do fulano era azul, era marrom, era caramelo. Isso vai te ajudar no contato visual.
Interessante o que tu trazes, Vitor, é a questão da conexão. Conexão. Ou de prestar atenção também. Conexão e prestar atenção. Porque se você tem contato visual com a plateia, ela vai ter até um pouco de medo de desviar o olhar, porque você vai olhar para ela. Então, isso é concentração. Mas também é conexão de a pessoa entender que você está falando para ela. Agora, quando alguém desvia o olhar e a gente está conversando, a gente pensa, ou essa pessoa é muito tímida, ou essa pessoa está sendo desonesta. Confere? Na verdade, é um grande ditado popular, né? Que todo mundo diz que se a pessoa não olha nos olhos é porque a pessoa é falsa. E na verdade, esse é o sentimento que nós temos quando alguém não olha no nosso olho. Mas pode ser que a pessoa é inibida e não vai ter o que fazer. Ela vai ter que desenvolver técnicas para se desinibir e aprender contato visual. Mas a gente percebe se a pessoa é envergonhada, né? Com certeza, porque não é só contato visual, vai ter outros sinais, né? E tem um monte de malandro por aí também. Tem. Põe malandro nisso. Que vão olhar no olho. Nessa parte final aqui, eu queria saber se falta muito tempo para a Linda se formar, para nós irmos agendando já essa questão do programa. A Linda vai ter que vir aqui. Vai. Eu assumi esse compromisso junto, hein? Que encrenca ela arrumou, se meteu, hein, Tibola? E tem que ser num programa de 1h30, não naqueles programas que tem futebol, que é menorzinho e tal. Não. 1h30. Não, mas assim, ó, nós estamos falando, a minha mulher é uma psicóloga com muita experiência, com muito conhecimento. Quando ela vem aqui, ou às vezes ela participa por mensagem, dando um áudio, eu tenho convidado ela... Vem aqui, me ajuda, tu não fica no compromisso de falar, de apresentar, tu dá um palpite, dá uma ideia, mas aí é o medo, é o susto. Então, nós estamos falando dela, mas isso é o que se passa com muita gente boa. Claro. Não é só com ela, é um exemplo de outras tantas pessoas que têm conhecimento, que têm conteúdo, mas por medo, por bloqueios emocionais... É muito difícil, Tibola, já estamos encerrando. Não, tranquilo. Volta e meia, eu quero convidar alguém para vir aqui. As pessoas, Érico, não leva mal, não é nada contigo, eu não gosto de entrevista. Sabe, olha, muita gente, às vezes, passado um tempo, aconteceu aí um convidado que já veio umas 2 vezes, eu te convidei muitos anos atrás, não leva mal, não é nada contigo, eu não gosto disso. Aí depois ele me disse, não, Érico, eu mudei, agora eu evoluí, eu quero ir. Mas como as pessoas fogem disso? Sim, como e é por fogem? Isso que esses profissionais precisam ter a mesma coragem da Linda e buscar uma ferramenta para desenvolvê-las. Porque também eu entendo que requer um pouco de uma certa humildade. De entender... Eu preciso aprender, me desenvolver. Exato. Então, nós precisamos primeiro reconhecer que você precisa se desenvolver e tomar uma atitude de buscar um recurso. Tibola, não põe pressão, senão ela vai abandonar o curso, Tibola. Não. Ela tá gostando, mas tu põe pressão que vai ter que começar a vir aqui, ela vai dar um jeito, vai trancar o curso, vai faltar aula pra não se formar nunca. Tem que ver estratégia. Ela se forma no primeiro semestre ou no segundo semestre? No primeiro semestre ainda. Então eu acho que ela fez 3 aulas, 4, começou então, agora. Tá, mas vai ser logo, então. Muito legal nossa conversa, estamos encerrando mais uma emoção, afeto e comportamento. O assunto de hoje, como vencer o medo de falar em público. Estivemos conversando com o Vitor Scortegan Arantes, diretor da Vox2U Passo Fundo. Quem quer conhecer mais do trabalho de vocês? Instagram, site, como é que faz, Vitor? Pode entrar no nosso Instagram, é @vox2u.passofundo. Lá vai ter o link na bio, você clica e entra em contato conosco. E não importa qual área você seja, nós temos as ferramentas suficientes e necessárias para transformar a tua comunicação. Pode dar o endereço também, se você quiser, não tem problema. É na Fagundes dos Reis 825, em frente ao Colégio Marista Conceição. Vocês têm algum curso virtual ou alguma atividade virtual? Eu pergunto quem é? O cara é de Erechim, é de Marau, é de Soledade? Na verdade, os nossos treinamentos são 100% práticos e hoje 70% do nosso público é de fora. Opa! Guaporé, Erechim... Colorado, Ibirubá. Então tem pessoas que viajam 3 horas para vir e 3 horas para voltar semanalmente para aprender. Então, principalmente você aqui de Passo Fundo tem a oportunidade aqui na porta, não perca. E se você for da região, faça esse sacrifício, porque vai ser realmente muito importante. O Vitor garante. Garanto,
com 100%. Você vai pro curso, não vai se esconder mais no banheiro. Não vai. E Só para fazer outro tipo de necessidade. Sim, e só para respaldar, o nosso NPS é 96. É o NPS mais alto no mercado de educação. O que é NPS? É a taxa de aprovação do nosso aluno. Ou seja, o aluno fez o curso, o quanto ele aprova e o quanto ele indica para outros. Então, tá. de 196, a cada 10 alunos, 9,5 nos recomendam e realmente testificam que houve uma transformação. Estão me pedindo aqui para soletrar o nome, eu posso? Perfeito. É VOX, Vox, 2 é 2, tá? 2 numeral, e o em inglês, YOU. Vox, acho que em latim é voz, né? Voz, isso aí. Vox. É um nome Vox bonito. to you. Two é em 2 em inglês. 2 e you Em é inglês. você. Muito legal. Já, olha, tem linguagem corporal, tem outros assuntos. Nós vamos trazer o Vitor de novo num Vamos outro fazer momento. outros assuntos. Semana que vem é carnaval, né, Tibola? É carnaval. O senhor vai estar de folga, Folguinha? Pois é, mas carnaval, né, tia? Eu não sei se eu vou desfilar na Sapucaí, acho que se não eu vou vai. lá no trio elétrico em Salvador, se eu vou me esconder em algum canto. Acho que semana que vem não vai ter emoção. Se o senhor viajar, a gente pode recuperar um programa antigo, enfim. A princípio não tem programação, depois a gente vê, pra transmitir um programa aí, Mas retransmitir. nossa programação é normal. Normal. Né? Mas aí fica a teu critério. Legal. Então, pessoal, ótimo, muito obrigado, Vitor, muito interessante o trabalho de vocês, tu fala com bastante conhecimento e convicção. Parabéns, e vamos voltar a conversar, que tem muito mais coisas. Muito obrigado pelo convite, é um prazer ajudar sempre que possível. E provavelmente na formatura da aluna, que é essa aluna ilustre, né? Linda. O Vitor vai estar de volta aqui. Vou. Eu não sei se eu vou conseguir entrar em casa hoje, mas eu vou tentar. Ai. Brincadeira. Pessoal, ótima semana a todos e voltamos em breve. Até mais. Tchau.